Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui com mais um Orando até que algo aconteça podcast e hoje de uma maneira especial com essas mães típicas, minhas amigas, minhas irmãs, Maristela, Driele, né? A Maristela, você apresenta aí, eu ia falar os nomes dos filhos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maristela, a mãe da Manu, e eu sou professora, psicopedagoga e mãe atípica. Estamos aí. E a Dri? Olá, meu nome é Driele, eu tenho 35 anos, sou fisioterapeuta, sou mãe atípica de um menino que chama Luca e ele tem 5 aninhos. Nós descobrimos quando ele tinha 2 anos e meio e estamos na luta aí. Então, eu queria que vocês me falassem, né, para o pessoal, para as mães, para os pais, né, que estão aí, o que é o autismo? Bom, eu vou ler, acho que vai ficar mais resumido e a Mar complementa, né? O autismo, ele é uma condição neurológica, ele não é uma doença, não é uma patologia. Ele é uma condição caracterizada pelo comprometimento na comunicação e interação social, associada a padrões de comportamento restritivo e repetitivo. Complementando o que a Adri está falando, o autismo, então, ele é um espectro no qual as crianças, né, ou adolescente, adulto, que estão dentro desse transtorno, cada um é individual. Então, por isso que quando a gente fala que características típicas, padronizadas do autismo, nós estamos colocando uma única dimensão, mas não. O espectro é onde cada um, se exemplificar numa fita métrica, cada pessoa, cada indivíduo seria ali 1 milímetro, né, dentro das suas particularidades. Então, tem sim algumas características comuns entre eles, mas não podemos defini-los como iguais por causa do espectro. E também, para falar, o autismo ele tem 3 níveis, né? Ele tem o nível de suporte 1, o nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. Geralmente é mais conhecido, as pessoas têm mais essa dificuldade de entender o nível de suporte 1, porque ele tem menos características visuais. Pelo autismo não ser uma patologia, uma doença, essa dificuldade do visual das pessoas entenderem que o autismo ele não tem características é muito difícil. Então, o nível de suporte 2 e 3 é mais visível as suas características, né? Já o nível de suporte 1 é o nível mais difícil em relação à aceitação, porque como não se tem características, as pessoas não vê aquilo que a pessoa tem internamente, ela acaba banalizando como se isso foi uma frescura ou alguma coisa da mãe, aquilo que a pessoa pensa, você está enfiando coisa na sua cabeça, a criança não tem nada, você está achando sarna para se coçar, e na verdade não. Lembrando que o autismo, as pessoas autistas de nível de suporte 1 são os autistas com maior índice de suicídio, porque elas não são compreendidas e pouco ouvidas. Antigamente, né, era tratado como nível leve, moderado e grave. Hoje, como a Adri falou, nós falamos o nível de suporte, né? Então, o nível de suporte no que ele precisa de apoio. Então, ele apresenta a dificuldade ali na comunicação, na socialização e na coordenação, enfim, mas o nível de suporte que ele precisa de apoio nessas atividades, nessas especificidades. Só que nem todos têm essas dificuldades centrada nele. Então, pode ser que uma criança, uma pessoa tenha dificuldade em se comunicar e é visto como aquele, ele é esquisito, né? Principalmente hoje, atendi já crianças por ser psicopedagoga em clínica, já atendi crianças
no espectro, e aí na anamnese, na avaliação, eu percebo e a família percebe que os pais têm características que não foram diagnosticadas quanto pequenos e passaram a vida tentando se relacionar, tentando, talvez seria um nível 1 de suporte, então foi tentando criar estratégias para viver em sociedade, tiveram muitas barreiras, impasses na vida, mas que conseguiram de alguma forma se desenvolver, crescer e ter uma vida comum como todas as pessoas. Mas acontece muito isso de não ter esse diagnóstico e lá na vida adulta ele começar devido aos atendimentos do filho, da criança, ver que possível estar no espectro também, mas sem diagnóstico. Isso acontece muito, pelo menos comigo já aconteceu. Até depois a gente vai passar, né, os dados, os contatos da Maristela, a gente deixa na descrição do vídeo, quem quiser procurar ela também, né, Maris? Isso, eu sou professora há quase 20 anos já na educação, tenho formação na graduação, pós-graduação, sou especialista em educação especial inclusiva, e algumas outras especializações dentro da educação mesmo. E por ser mãe atípica, né, nós temos a visão de mundo, né, Dri, diferente. Certeza. Isso complementa muito nós quanto pessoa e quanto formação enriquece ainda mais. Então, por sermos mães de crianças de inclusão, nós temos uma abordagem diferente até para entender os nossos filhos e fazer uma leitura de mundo para inseri-lo na sociedade. Então isso contribui, é um diferencial também no meu trabalho, por ajudar minha filha, né? Hoje ela vai fazer 7 aninhos semana que vem. E o meu trabalho com ela foi fundamental para que hoje... nós vamos falar ainda, mas hoje ela não tem terapia, ela não tem acompanhamento com nenhum profissional da área da saúde. Nossa, que bênção, né? E é isso mesmo. Isso mesmo que eu chamei. O Luca também né? E eu vejo assim, ó, que Deus, né? A importância de Deus na vida de vocês para poderem ajudar os filhos de vocês. Eu sei que a medicina, né, ajuda, tudo que vocês aprenderam ajuda, mas Deus, né, nesse momento, sempre esteve ali com vocês, né? Sim, com certeza. Eu já passei, falando do diagnóstico da Manu, entrando para nós falar, né, como foi a experiência de vocês quando descobriram. O diagnóstico, gente, eu quero salientar aqui que é algo muito importante. Tá? No fato de vocês terem como ter um suporte escolar, como poder se posicionar em alguns momentos em estabelecimentos, não estou falando só institucional, fora, para vocês terem como se beneficiar daquilo que é direito do seu filho. Então, o diagnóstico, até por tratamento, ele é fundamental. Só que ele é um documento, tá? Ele é apenas isso. Porque são os atendimentos que vão contribuir para o desenvolvimento deles. Tá? Então, é muito importante, eu falo muito isso para os meus pais, os pais dos meus pacientes, pais dos meus alunos, que a parte neurológica, falando um pouquinho da parte neurológica, a criança ali do primeiro ano de vida aos 3 anos, o cérebro ele ainda está formando a sua parte neurológica, ele vai completar de formar aos 24, 25 anos de idade, tá? Mas nessa primeira infância que a gente fala, ele ainda está nas suas sinapses, que é a sua
construção do conhecimento. Neste momento, as crianças ela têm muitos neurônios, muito mais do que na fase adulta. E aí vai chegar numa idade um pouquinho maior, que vai tendo as podas neurais, ou seja, o que a criança aprendeu, isso vai ser internalizado, vai ser ali, tá internalizado nela, vai ser memorizado, enfim, vai ter aprendizagem. Depois disso, ele vai ter a poda neural. Os neurônios, eles vão desaparecendo, né? E vão ficar uma quantidade menor. Por isso que essa primeira infância de você procurar o profissional, de ali ter o acompanhamento, é fundamental para o desenvolvimento de uma criança típica. Seja ela autista, seja ela TDAH, ou seja ela qualquer outra deficiência ou transtorno que ela tiver. Então é muito importante. Eu sei o quanto é difícil, eu passei por isso, vou falar um pouquinho, mas eu sei o quanto é difícil essa aceitação, né? E faz parte de todo esse processo do diagnóstico, a aceitação, a negação. E é importante também que vocês vivenciem isso para que isso não seja um trauma para vocês quanto família, porque a criança precisa muito do apoio de vocês. Então, o diagnóstico da Manu saiu mais ou menos em torno de uns 3 anos e meio, mais ou menos. E só que eu fui em busca do profissional quando ela tinha 1 ano e meio. Eu, mesmo sendo professora já há muito tempo, não vi as características do autismo nela. Ou não queria ver, mas era inconsciente, tá? Meu marido hoje falando, ele via muito mais coisas do que eu. Talvez porque eu ficava mais tempo com ela, era natural para mim algumas coisas, por ela ser muito pequena, poderia, e é a nossa única filha, então não tinha como eu comparar com outra criança, talvez eu não via algumas coisas peculiares ali nela. Mas eu procurei uma fono por indicação, né, uma fono particular, mesmo tendo convênio médico, eu fui para essa fono particular por indicação. E a gente quer sempre o melhor para eles, então, né, a gente fez um esforço grande para pagar a profissional e que foi um divisor de águas na minha vida. E aí ela fez a avaliação na Manu e ela supôs o autismo, né? Ela falou assim, sinalizou o autismo para nós. Falou assim, olha, ela tem alguns traços do espectro autista, falou para nós o que era, né? Explicou, tranquilizou a gente, mas ela falou uma coisa muito importante que também acalmou nosso coração nesse momento, porque é um momento difícil para nós ouvirmos isso. Mas ela falou assim, não vamos pensar nisso, não vamos pensar nesse suposto, né, autismo, vamos trabalhar as dificuldades da Manu, né, naquilo que ela precisa ser desenvolvido, e foi o que ela fez, né, então nós fomos pela fala mesmo, né? Ela tinha muita dificuldade de comunicação, então crianças com a idade dela já falavam alguma palavrinha, né? Porque a gente sabe que tem aí uns marcos do desenvolvimento e a quantidade mais ou menos em média que a criança tem que falar por faixa etária, e ela tinha que falar mais ou menos 200 palavras e ela não falava uma. Ela só balbuciava, mamã, mamã, a gente chamava, ela não respondia, e a minha luzinha, né, que a gente fala, se acendeu quando ela começou a engatinhar e foi pro escritório, pegou o fio do ventilador e ficou brincando. Aí eu falei, Manu, com tanto brinquedo que você tem, você está brincando com o fio do ventilador? Então isso é uma característica dela, que ainda ela tem. O próprio ventilador, né? Eles Sim. ficam olhando. O movimento, né? Esse movimento giratório atrai muitas crianças do espectro. Mas ela ficava só fazendo assim, com a mãozinha.
E ainda ela tem essa característica, passou um tempo, mas ela voltou, que é de autorregulação, que nós falamos. Mas quem não faz isso, né? Pessoas típicas e atípicas faz isso. Cada um se regula da maneira que se conforta, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é autorregulação, que vocês podem se identificar na casa de vocês quando a gente está nervoso, tá? A gente vai fazer uma entrevista e a gente ou vai tirar carta. Isso aconteceu comigo. E a minha perna, ela tremia muito de nervoso. E isso é uma regulação, né? Você tem um controle, né? Você não tem um controle e você tenta se regular, se tranquilizar através de algum movimento. E é isso que as crianças atípicas fazem, cada um do seu jeitinho, né? A Manu, então, ela ficava com fitas. Fita de cetim, fita métrica, ela ia andando pela igreja com fita de costura. E aí, isso acalmava ela não desregulava, ela não tinha crise, porque ela se autorregulava. Hoje, que ela tá maiorzinha, ela faz fita com... Ela pega papel de sulfite, ela corta, dobra ao meio, faz duas perninhas e ela vira assim para fazer pezinhos. E aí essa é a forma de ela brincar, de ela se autorregular. Essa é a Manu. O Luca tem alguma? O Luca, nós descobrimos o autismo dele quando ele tinha 2 anos e meio. Na verdade, a gente começou a desconfiar, né, nessa época. E aí eu lembro que a gente foi numa fono e ela falou, olha, ele tem característica de autismo. Nossa, eu fiquei muito brava. Falei, meu filho não tem autismo. Porque nós, como mães, a gente quer imaginar nossos filhos numa perfeição. Se nós pudéssemos, nós iríamos colocar eles numa bolha e manter eles lá. Mas a realidade do mundo não é essa. Então, nós fomos até a fono. Eu lembro que eu saí de lá, do jeito que eu saí, eu dei meia volta e fui pro consultório da médica do meu filho. Daí eu cheguei lá, falei, Maria Luísa, aconteceu isso, isso e isso. Daí ela falou, olha, não tem como a gente definir um diagnóstico, simplesmente porque ela acha, ela tem uma opinião, mas definição não tem como. Aí eu, naquele mesmo momento, saí de lá, marquei neurologista e a gente foi até o neuro. E, na verdade, é o que a Má falou, a gente sente que algo não está dentro das conformidades, né, do que a gente acha como normal. Mas a gente quer achar desculpa. Como quando ele tinha 1 ano e 8 meses, a gente entrou na pandemia e ele já falava algumas palavrinhas naquela época e nós ficamos reclusos, né? Então, na minha cabeça, o Luca não tá falando porque a gente tá recluso, ele não tem convivência com pessoas, ele não conversa, só nós aqui. E então, na minha cabeça, eu queria colocar que era isso, que não tinha mais nada. Mas, na verdade, no fundo, a gente sabia, né, que alguma coisa ali não estava bem. E aí eu fui na neuro, e nesse dia que eu fui na neuro, eu percebia que ela observava muito ele nas coisas que ele fazia, e até nisso me incomodava, porque eu estava ali para isso, mas eu sabia que ela estava tentando achar alguma coisa nele, e isso, como mãe, é difícil você ver que alguém está tentando notar o que seu filho realmente tem. Aí ela me encaminhou, na época, para uma avaliação. Essa avaliação foram 10 sessões de psico, 10 sessões de TO, 10 sessões de fono, e a gente passou por esse processo. A conclusão dessa avaliação foi muito difícil. Eu falo que eu lembro que eu estava indo eu e meu marido de carro para lá e ele falou assim para mim, independente do resultado, isso não vai mudar. Respira, porque isso é uma coisa que ainda mexe comigo. E eu lembro que nessa avaliação nós entramos e aí nós recebemos o diagnóstico, né, eles não fecham, né, psicoteofono, eles não fecham o diagnóstico, eles dão sugestão de autismo. E eu lembro que eu saí de lá, eu saí muito forte da sala, né, eu saí séria, eu não conversei, mas eu sentei no carro e eu desabei.
Aí meu marido falou pra mim, a gente, antes de entrar, falou que nada ia mudar, independente do diagnóstico. E realmente, assim, nada mudou. Uma coisa também que nós sempre fizemos com o Luca, a gente nunca tratou ele como uma criança autista. Eu acho que isso é importantíssimo no tratamento. Assim, a gente nunca tratou ele em nada diferente. Vitimizar a criança é muito ruim, porque você diminui ela. E uma coisa que a Má também falou é a importância da aceitação e de não negar o tratamento para o seu filho, porque não é fácil. Mas como mães, nós temos a obrigação de encaminhar eles para o melhor caminho, assim, levar eles para conduzir eles no melhor caminho. E você negar esse tratamento para eles, você está negando um futuro com qualidade de vida, porque apesar do diagnóstico, os adultos com autismo, eles vão ter uma vida normal desde que tratada, com as suas características, mas normais. E o Luca, ele tem hiperfocos, né? O hiperfoco dele sempre foi trem. Ele ama trem. Então, tudo que tem trem para ele, você dá um trem na mão dele, você regula ele na hora, assim. Então, assim, o negócio dele é o trem. E até quando ele entrou na escolinha, né, que ele está hoje, eu conversava muito com as professoras, porque a regulagem dele é, às vezes, sair, andar um pouco no corredor, ele se regula e volta. Então, quando ele está muito desestabilizado, isso é uma forma de regular, e ele sempre vai ter apoio emocional em alguém. Então, hoje, no momento que ele está vivendo, a professora dele, quando ele está desregulado, o abraço que regula ele é o dela. Então, cada hora eles pega uma pessoa, né, para ajudar eles. E aí ninguém consegue, quando ele está assim, muito agitado, ela vai lá, olha nos olhos dele e abraça ele. E aí ele acalma. Então, assim. Também acontece isso. É importante falar nessa questão complementando o que a Adri está falando, nessa questão da crise, tem crianças que têm o nível de suporte 2 ou 3, que a crise é muito mais acentuada. Então, a professora, a instituição, é muito importante ter esse olhar, né? E os profissionais que trabalham com a criança, por isso que é importante as terapias com a equipe multidisciplinar, para estar orientando os profissionais da escola, né, para orientando como lidar, porque muitos têm hipersensibilidade, né, na questão sensorial. O sensorial deles é muito desenvolvido, até na questão de toque. Então, às vezes, a criança ela vai se regular, não no caso da Manu, que nem ela tem o seu objeto ali, o Luca tem o trem, ela tem a fita. Mas tem criança que tem apertar, não para machucar, mas precisa dessa pressão no abraço, pressão assim na cabecinha, nesse movimento, porque precisa desse toque, esse toque com força, mas com carinho. Então é uma forma de regular. Então, por que às vezes o Luca ele desregula um pouco na sala? Porque o sensorial deles é mais sensibilizado, né? Então, assim, a audição muito mais apurada, todos os órgãos dos sentidos muito mais apurados. Então, a audição deles, enquanto a gente está ouvindo, consegue centralizar na fala do professor, a criança está ouvindo a fala do professor, está ouvindo a fala do aluno, está ouvindo o ventilador que está ligado, está ouvindo barulho lá fora, e isso na cabecinha deles forma um desajuste de organização do pensamento, né, nessa parte neuronal. Então, e eles são muito, assim, né, inteligentes, tudo. Muito inteligentes. E aí, o que acontece? Isso desregula, não consegue se concentrar. Até a gente, né, que é adulto, que não é, né, diagnosticado, não está dentro do espectro, algum transtorno, liga o ventilador, começa a falar muita gente.
Eu acho que eu tenho, porque eu tenho bastante dificuldade de me concentrar. Então, mas a gente tem essa dificuldade. Imagina uma criança, né, que ainda está em formação, Sim. que é bem pequenininho. Então, precisa desse olhar, sim, precisa da empatia. Ainda mais o que não sabe falar ainda, que ele não sabe se expressar. Não é tipo, verbal, o Luca né? No Tem caso, autista não verbal porque daí também. eles não sim. conseguem se expressar, eles só sabem fazer, Sim, no né? caso do Luca, ele Acaba não falava agredindo. e ele tinha pouca troca visual. Então, por ele não falar, isso era uma característica. Eu falava, é só fala, é só fala. Aí, quando você começa a entrar nesse mundo mesmo, que você começa a pesquisar, que você começa a entender. Eu lembro que o meu marido, ele no dia da avaliação que nós recebemos, ele falou assim para a psicóloga, que ele aceitava o diagnóstico, mas ele aceitava aquele diagnóstico que ela estava dando, mas ele não compreendia, que ele não via tudo aquilo no Luca. Porém, quando a gente recebe uma avaliação, tem muitas coisas que nós, como mães e não profissionais da área, porque apesar da gente, assim, eu estou falando como mãe, eu não sou profissional, mas a gente começa a entender um pouquinho, bem pouco, sobre aquilo. E aí você começa a observar, e meu marido fala, quando eu li e comecei a ver tudo que estava lá e eu enxergava, comecei a enxergar tudo aquilo no Luca, foi quando a aceitação foi mais fácil. E é difícil porque não é só você, não é só o seu esposo, tem família por trás. E assim, no caso nosso, que é nível de suporte 1, tem a fala, ai, vocês são loucos, vocês estão achando coisa para acontecer as coisas. Então é muito E difícil. tem pessoas que recebem o diagnóstico e têm vergonha, né? Tem Sim, pais que têm vergonha. Eu sei de pais que têm vergonha. No começo foi difícil a aceitação. Eu falo assim que eu não sei se aconteceu com a Má, mas para mim, Driele, eu vivi uma semana literalmente de luto. Eu falo essa palavra enaltecendo ela, porque eu acho muito importante as mães saberem disso, que é um luto que a gente vive, porque a gente imagina uma vida para o seu filho perfeita, a gente nega a si mesmo para oferecer para eles. Então, assim, eu vivi esse luto e eu pensava, falei, não é possível, ele só não fala. Então, assim, foi uma negação interna muito difícil. E eu lembro um dia que isso para mim, eu falo que Deus colocou na minha vida como um divisor de águas. Eu fui na clínica, nas primeiras avaliações, nas primeiras terapias do meu filho, e eu vi uma mãe de 6 anos, que naquele dia, a hora que eu entrei, ela chorava, e ela chorava muito. E aí, a gente tá ali na recepção, você não tem como não escutar. Ela virou e falou pra tia, né, da recepção, olha, tia Andréia, eu consegui dar meu primeiro passo hoje. Aquele dia, eu lembro que eu chorei muito. Meu filho entrou, eu me segurei muito ali, né? Eu entrei dentro do carro, a hora que eu entrei dentro do carro, aí foi um momento de desabar, assim, porque eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor capacita, gente, e eu não tenho problema algum perante muitas mães que ainda vivem uma dificuldade muito maior que minha. Então, apesar da dor, eu não tenho o direito de achar que o meu problema é maior que muitas mães que têm muitas dificuldades, que a gente sabe. Então, assim, e aí a partir daquele momento não é fácil, porque eu falo isso, tratar não é fácil. A gente se abdica de muita coisa na vida da gente. O meu filho, no começo, ele fazia terapias diárias, 2 horas e meia por dia. Então, assim, você muda na logística do seu trabalho, da sua vida, você deixa de viver muita coisa para você. Eu, como mãe, eu posso falar assim abertamente que eu parei a minha vida por 2 anos, assim, eu só vivi em função dele, assim, vaidade. O meu psicológico, a gente tem que tratar, isso é importante enaltecer, que é importante tratar o psicológico da mãe, mas nessa luta inicial, a gente esquece da gente. E eu acho que isso é uma dificuldade também para a mãe, porque a gente acaba não se priorizando, só priorizando a criança. E não é fácil, porque você tem que, por exemplo, no meu caso, hoje eu sou autônoma, mas se fosse antes, quando eu tinha carteira assinada, eu fico pensando como que eu ia fazer. Porque tem escola. Que foi meu caso. As tem mães escola, geralmente terapia. têm que sair Eu trabalhava emprego, o dia todo e a Manu, ela fazia terapias na hora do meu almoço. Trabalhava de manhã numa escola, tarde em outra escola. E
a princípio, quando ela era pequena, eu trabalhava meio período, né? Então, ela ia na fono, na psicóloga, depois ela parou de ir na psicóloga e foi só na fono. Procurei uma neurologista na época. Para ela não deu muito certo, né? Para nós não deu muito certo. Aí a gente continuou com o trabalho só da fono, porque a psicóloga que nós conseguimos pelo convênio na época ela tinha experiência com crianças autistas, mas não com a faixa etária dela. Então ela continuou só com a fono, e a fono, assim, eu falo que faz parte da nossa família. Porque ela trabalhava todas as dificuldades com a Manu que eu estava passando na época. Me ajudou no desfraude, em várias coisas simples, sentar na cadeirinha, não querer mais sentar na cadeirinha. Então, assim, várias coisas ela me ajudou, me atendeu no que eu estava precisando no momento, na alimentação, né? E as dificuldades no autismo, ele vai acontecendo conforme a criança vai crescendo também. Então, é bom a gente assinalar isso, porque, assim, a Manu, ela sempre teve uma ótima alimentação. Aí, devido a ela ter ficado muito doente, sabe, que vai ficando resfriado, teve pé em mão boca, eles vão parando de comer, e isso interferiu na alimentação. Então, hoje, ela tem não é uma seleção, né, de alimentos, mas ela tem algumas preferências, né, estou usando a fala da TO que ela nos disse na época. Ela tem umas preferências de comer os alimentos, ela consegue hoje experimentar. Então eu falo que a Manu é um milagre do Senhor, porque hoje ela vai fazer 7 anos, ninguém vê o autismo na Manu. Até a neurologista, né? Ela é amor da minha vida. A Manu tem o Instagram dela também, Manu. Isso, a Manu, ela tem o Instagram. Eu fiz o Instagram dela quando saiu o diagnóstico, né? Então, para ajudar as pessoas, eu ajudo muitas famílias que me chamam no particular. Ali a gente tenta falar um pouquinho da rotina da Manu, levar um pouquinho da informação na parte de legislação, de orientação mesmo sobre o autismo. Só que eu falo que as redes sociais não é o meu foco, porque o meu foco é a Manu, é o desenvolvimento dela. Então não tem coisas mas diárias. É algo que ela gosta, né? Ela ama. E a gente vê que ela gosta mesmo, que ela pega ali e ela fala, mas ela é muito comunicativa. Então, gente, falando um pouquinho da aceitação, eu nunca aceitei. E eu gosto de falar isso porque é um direito que a mãe e a família têm, né, de passar por esse momento. Eu não aceitava, eu chorava e eu orava todos os dias, gente. Não tinha um dia que não passava de eu pedir o milagre do Senhor. Eu pedia que o Senhor, porque eu falava, Senhor, o Senhor fez tantos milagres e o Senhor é o dono do tempo, mesmo ontem, hoje. Então, os mesmos milagres que o Senhor fez, o Senhor pode fazer hoje. Então, eu não quero limitar o seu poder de agir na vida da Manu. Eu não sei os seus propósitos que o Senhor tem, né, na nossa vida, através, né, da deficiência da Manu. Porque hoje o autismo, tá, gente? Por mais que ele é um transtorno, ele entra como uma deficiência, né, na parte legislação, tá? Até peguei aqui a carteirinha da Manu para mostrar para vocês que isso daqui ajuda muito vocês quando vocês estiverem em algum lugar, no passeio, dá muitos direitos. E é um direito, né? Essa carteirinha é um direito de todos. É um direito que eu fiz e me ajuda muito. Tem até o cordão aquele para identificar também. Tem o cordão também. De girassol, tem o cordãozinho do TEA mesmo. Do TEA, que é esses quadradinhos aqui, né? Que o autismo não tem cara. Então, às vezes, vê a Manu, ela tá na fila preferencial, né? Hoje não é preferencial que a gente fala, é prioridade. Eles estão na fila de prioridade. Isso já aconteceu comigo também. A legislação, ela mudou um pouquinho ultimamente, então
é direito deles. Então eu não aceitava. Eu não aceitava, eu orava, eu chorava muito sozinha, porque como eu levava ela nas terapias por conta do meu horário ser mais flexível, sair 11 horas de um lugar e ir 1 hora, 1h30 em outro, eu conseguia fazer essas corridas com ela, sair correndo de um lugar, pegar ela, ir para terapia, depois ir trabalhar, dar almoço no carro. Então ela tinha terapia 4 vezes na semana. E às vezes eu saía até de um lugar e ia para outro no mesmo dia. Para vocês entenderem, a Maristela é minha colega de trabalho. E eu acompanhei toda essa correria dela. A Dri era minha vizinha, né, Dri? Sim. E eu nem imaginava que o Luca tinha, né, autismo. E quando ela me falou, lembra, Dri? Fala aí, Dri, senão eu já choro. Quando nós descobrimos, eu tinha acabado de matricular o Luca, ele tinha acabado de ser aceito na escola que ele está hoje, que por sinal as duas são professoras. Cresce Sementinhas. muito Cresce orgulho. Sementinhas. E é uma família maravilhosa, só para enaltecer isso. E eu cheguei para cá, falei, Cá, eu descobri o diagnóstico do Luca. E agora? Eu falei pra ela, eu não sei o que eu faço. Eu falei, eu tô com medo de... Naquela época, eu não tinha liberdade com as meninas, assim, com a diretora, com as professoras. Eu não conhecia essa família, né? Porque eu tava entrando. E aí eu falei, e se a Bruna não quiser mais o Luca? Daí ela falou assim, não, você vai ligar pra Bruna e você vai falar. E eu me lembro que foi uma coisa muito importante. Lembro que a gente chorou, lembro. Foi lá na casa dela, por sinal, né? Eu morava 2 andares para cima, eu desci lá, perguntei se eu podia descer. Foi um momento, era aquele momento difícil ainda. Chorou, orou. Eu liguei para Bruna, falei com ela, falei, Bruna, aconteceu isso, expliquei, né? A gente estava fazendo a avaliação nele, recebemos o diagnóstico, já passamos pela neuro, ela falou realmente que fechou o diagnóstico. Porém, eu não sei o que vai ser daqui para frente, né? Porque eu não sei como que vai ser aí. Para mim é um mundo desconhecido. Até então, era para mim totalmente desconhecido esse mundo. E ela virou para mim e falou... ela me chamou de Dri, né? A gente nem tinha essa liberdade, mas ela me falou, Dri, o seu filho não vai mudar nada pra gente. O Luca, ele vai continuar sendo o Luca, e isso não vai mudar nada. O que vai mudar é nós vamos tentar nos adaptar o que a gente puder para ele. Eu falo que isso para mim foi, acho que... Acolhedor, né? Nossa, foi muito acolhedor. Acho que foi a primeira vez que eu me senti acolhida. Porque muitas mães enfrentam, né, o preconceito nas próprias escolas. Na verdade, acho que o preconceito começa dentro da própria família, não é só nas escolas, né? E aí, eu lembro que o médico, a médica, né, quando eu fui, que ela me deu o diagnóstico, ela falou, mãe... Eu vou olhar bem no fundo do seu olho e vou te falar uma coisa. Não vai mudar nada do seu filho. O seu filho, ele vai ser tratado, você vai fazer as terapias e o teu filho vai ter um futuro normal, desde que você trate ele. O futuro do seu filho depende do hoje, porque logicamente que se você tiver uma descoberta tardia, tem tratamento, mas como a Mai explicou, quanto antes é feito esse tratamento, melhor o resultado. O Luca também, ele tá com 5 anos. Hoje ele está saindo, né? Eu falo o desmame da terapia. Ele tá desmamando das terapias e ele é uma bênção, assim. Eu só tenho coisas boas para falar com ele. Todo dia ele vai na minha sala porque ele quer tirar uma foto. Inclusive ele vai lá pegar as atividades da sala dela. Mas eu falo que ele é uma bênção, assim, ele é meu maior testemunho, só para também deixar registrado, quando o Luca tinha 7 meses, nós apresentamos ele na igreja, e com 2 meses nós descobrimos que o Luca ele era alérgico da proteína do leite. Então, não passou por isso. Para quem sabe o que é uma alergia, que você não pode ter traços, consumo, nada, nem panela, talher, copo que já tenha sido contato com leite. Nossa, eu não sabia disso. Isso, e aí, até a bucha, né? A esponja, nada, a gente tinha que trocar. Bucha, até detergente, tinha detergente que era fábricas que tinham contato com leite, você tem que prestar atenção. Rodrigo, só vou complementar aqui, isso é uma das características. Então, se o seu filho tem alguma restrição alimentar,
ele tem alguma alergia. Não vou generalizar que todas as crianças autistas vão ter, mas Sim. eles têm dificuldade na alimentação e eles têm muita alergia também. Sim. Então, muitos, só para, às vezes, tentar, vocês em casa, tentar identificar se o seu filho tem e tem alguns sinais que a gente já falou, que você observa que está fora do padrão, né? Pode ser que também ele tenha autismo. Porque a Manu teve, o Luca teve, e outras crianças têm alguma outro tipo de alergia. Então, a alimentação é um sinal que você tem que ficar de olho, porque às vezes ele fala tudo bem. Eu conheço autistas pequenos que tem uma comunicação fora da realidade. É porque não é regra, as características não é regra, né? Cada ser, ele é individual, então não existe uma regra. O que pode ser uma característica comum no autista para a maioria, para a minoria não vai ter, que tem autistas que conversa normalmente. Isso, que vai ter só na socialização. Ele fala muito bem, ele desenvolveu muito bem na escola, ele andou tudo certinho, Sim. mas não consegue se relacionar. É aquela criança que está mais... e não é as pessoas que excluem, é a sua preferência. De alguma forma ali, ele não consegue fazer essa interação. Que e nem, aí, tipo, o Luca... Eu nunca percebi porque ele sozinho é outra criança, Sim. né? Ele tem dificuldade do relacionamento. Na verdade, a nem interação Larissa tá social ali, porque o Luca, quando ele tá sozinho, eu sempre falo para a Day, a professora dele, né? Eu falo assim, que às vezes algumas atitudes, para mim, coisas que eu nem sei como que acontece dentro da sala, porque sozinho ele é outra criança, né? E também, voltando ao que eu estava falando, quando a gente tinha 7 meses que a gente apresentou ele na igreja, ele entrou um homem dentro da igreja, que eu não sei quem era essa pessoa até hoje, e ele, no final do culto, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, filho, Deus mandou eu te dizer que nenhum diagnóstico da medicina vai modificar os planos de Deus para o seu filho. Ele só colocou você no seu ventre, mas o teu filho não é teu. Nada vai mudar o destino dele para Deus. Que lindo, isso é muito forte. E eu lembro só que naquela época, como o Luca tinha alergia da proteína do leite, Achou que era disso. eu achei que era isso. Tanto que com 10 meses eu fui na gastra, ela falou assim pra mim, alergia não tem cura. E aí eu falei pra ela, meu filho tá curado. Porque eu sonhei que Deus falava pra mim que ele está curado. E eu só tinha que respeitar o tempo da medicina, porque o propósito dele já tinha feito. E realmente, quando o Luca estava com 1 ano, eu descobri a cura dele e revelei a cura para a família no aniversário dele de 1 ano. Ninguém sabia. E aí, quando veio os 2 anos e meio, o diagnóstico, depois que passou o auge... Aí tu lembrou eu lembrei, dessa profissão? Eu lembrei. Eu falei assim, nada e nem ninguém vai mudar o projeto e a história de que Deus tem pro meu filho. Eu creio muito assim, o Luca, ele canta muito, eu falo que ele vai ser um levita. Ele é. Porque ele adora cantar. Já. A Manu também, a Manu né? também. Adora cantar, adora falar. Cantora, Ontem a gente foi conversar com a nossa pastora, né? E tava tendo o culto da tarde. Ele passou e falou... Mamãe, que música linda, a gente pode parar para escutar? Então, assim, o agir de Deus na vida deles é algo assim que... Então, assim, eu não tenho dúvidas do plano de Deus para a vida deles. E, assim, eu falo que não é negar, não é fácil aceitar, né? A negação é normal. Só que eu falo que quando você põe Deus à frente, confia... hoje eu olho meu filho, às vezes é engraçado, eu sei, eu aceito, eu luto por essa causa, né? Mas às vezes eu olho ele e falo, gente, no fundo, assim, eu às vezes acho que o Luca não é autista, mesmo sabendo de todo o processo. Logicamente que se ele tá aqui é porque ele viveu um processo, terapia, porque eu olho ele e falo assim, ele aos olhos nossos como pais, eu falo, gente, ele é tão perfeito, ele faz tudo isso, ele faz aquilo, ele faz... Mas daí Deus faz o que? A gente lembrar o processo, né? Que foi. E isso não quer dizer que a gente tem que abandonar o tratamento, tem que abandonar a medicina. Não, Deus, ele fez os médicos, os terapeutas para nos guiar.
mas nenhuma palavra é acima da de Deus. Então, a palavra final vem dele, e ponto. Deus, ele muda a história, ele muda diagnóstico, ele muda, ele cura, ele liberta. Então, assim, nada vai mudar o que Deus tem para a vida da Manu e do Luca e de todos nós. E isso não quer dizer que uma mãe com uma criança de nível de suporte 2 ou 3 é menos amada ou não por Deus. Isso não existe. Não. Isso quer dizer que cada um tem o seu processo. E talvez não seja no nível de suporte 1, seja no nível de suporte 2, seja no nível de suporte 3. Isso não quer dizer que uma pessoa, por exemplo, que tem câncer seja menos amada ou não por Deus. Isso quer dizer que a gente tem que viver processos. Porque Deus, ele não dá a doença para ninguém. Quem dá é o diabo, né? Exatamente. Então eu falo que é Deus, processo. Ele permite. E quando eu estava falando a questão do diagnóstico, eu não aceitava, e eu falo isso, gente, eu vou reforçar, e vou falar sempre quando eu tiver a oportunidade. Eu não aceitava, eu falava para Deus, eu chorava sozinha para não mostrar em casa, para não mostrar para Manu, para não mostrar para ninguém, não que eu era fraca, mas para não preocupá-los. Então eu chorava sozinha. E é importante que você chore, que você tenha, não fique fora, sozinha. Né? Tem muitos grupos de mães atípicas, né? Sabe? Fique junto, se junta a nós, as pessoas que você confie, a sua igreja, enfim, não fique sozinha, porque a mãe atípica, ela, igual a Adri falou, ela se nega muito, principalmente no começo do diagnóstico ali, para que a criança desenvolva, até ela começar a caminhar e ter menos auxílio nosso, né, ali naquele momento. Te complementando, desculpa te cortar, mas eu falo assim que a mãe, ela se sente culpada, né? A culpa, a gente quer achar a culpa pro diagnóstico dos nossos filhos. E o autismo, ele não tem culpa. É lá dentro, na formação. Isso não vai mudar porque você fez isso, porque você fez aquilo. Essa culpa da mãe no começo, eu fui muito assim, não sei se você foi. Mas no começo eu tentava achar o que eu fiz de errado na minha gestação, o que eu fiz de errado quando ele... Então, assim, a gente... É uma culpa diária. Você quer se culpar diariamente do porquê isso aconteceu com você. Isso, e até no desenvolvimento ali nas terapias. Será que ele não está desenvolvendo porque eu não estou fazendo o meu melhor? Não, gente. Cada um ele precisa ser estimulado, né, da forma correta. Precisa... Então, se atente a isso, né? Eu falo muito que há profissionais e profissionais. A Manu passou por clínica de reabilitações e eu sempre acompanhei muito, então eu ficava... O que foi trabalhado? Como que ela foi? Ficava muito em cima, porque eu sou da área e quem não pergunte, observe... Não sabe, anota tudo para que o tempo perdido, perdido eu digo, o tempo que a criança não desenvolveu, que você não foi atrás, que ela está sem terapia, é um tempo que não volta mais. Como eu expliquei um pouquinho da parte neurológica, esse tempo não vai voltar. Né? E a criança vai ter ali o momento da poda neural, que depois ela não vai aprender, ela não tem condição de aprender? Tem sim, mas é através de treino, memorização, é de uma outra forma, né? Com outros estímulos. E aí eu não aceitava, só que eu chorava, eu falava com Deus, eu pedia cura, só que uma coisa eu falo, gente, que a Adri falou, e eu vou falar aqui, reforçar, toda pessoa, isso é até constitucional, é lei, se você pegar a Constituição, que é a nossa base, né, de todas as outras leis, a criança, ela tem direito de se desenvolver integralmente. Então, ela depende de você, família, para levar as terapias, né, para que ela consiga desenvolver. Mas você não aceitar é um direito seu, mas ele desenvolver é direito dele, quanto pessoa, quanto indivíduo. É uma obrigação da É uma mãe. obrigação da família. Então, eu não aceitava, tudo bem que eu não aceitava, é o direito meu, mas eu contribuí com tudo com ela desenvolver.
Eu fazia minhas E corridas. quando que foi que tu começou a aceitar? Eu aceitei quando saiu o diagnóstico. Então, 1 ano e meio, para vocês verem, 1 ano e meio eu comecei e procurei a fono. Ela começou a avaliação com 1 ano e 7. Gente, com 2 anos, ela faz aniversário em outubro, que ela vai fazer dia 3 agora, semana que vem. Em dezembro, ela já estava formando frases completas. Não, é incrível. Incrível, É incrível. gente, o desenvolvimento, não É muito frases rápido, né? extensa. Mas ela falava, quero água, sabe, 2 palavras, mas ela já estava falando. O isso foi Luquinha, incrível. ele fez 1 mês de terapia. Quando ele fez 1 mês de terapia, eu conversei com a psicóloga dele, eu chorava. Porque assim, em 1 mês, o que esse menino saiu falando, pra você ver como é incentivo. O que esse menino saiu falando, o Luca, ele teve muita facilidade, por exemplo, a gente fez tudo isso quando iniciou a terapia. Então, como a gente tinha suporte, eu consegui desfraldar o Luca com 3 dias. Mas não foi 3 rápido, dias. do dia e da noite. A chupeta, eu decidi, eu falei, a partir de agora a gente também. Eu não, né? Meu marido. A gente não vai mais dar chupeta. Em 3 dias, o que eu fiz? Eu falava pra ele que a chupeta tava quebrando, então eu pegava a tesoura e eu ia cortando a chupeta, sabe? Eu dava pra ele e cortava, dava pra ele. Aí chegou uma hora que ele já não tinha mais como segurar. Então, isso aí depois foi o paninho, porque A Lara ele tem também os fazia apegos. isso. Eu tirei por causa disso, ela comia tudo isso. Então, não, na verdade, eu cortava mesmo. Eu tinha o paninho, e aí, aos poucos a gente foi tirando esse paninho dele, porque isso limitava ele. Por exemplo, ele tinha que sair, ele não fazia nada sem os paninhos, então eu tinha sempre que estar com o paninho com ele, sabe? Então, assim, detalhes são muito importantes. Assim, a terapia, ela vai definir, literalmente, o futuro do teu filho. Não que se você não fizer terapia, seu filho não tenha chance de desenvolver. Tem, porque se você for pais que estimulam. Só que acontece que nós, que não somos profissionais da área, por mais que a gente estude, corra atrás, tenta aprender, a gente não tem um conhecimento técnico. Porque se é criança, tipo, a criança não fala, ela vai fazer os gestos. Sim. Quer água, ela vai lá na geladeira ou na torneira, ou quer comer alguma coisa, vai no armário onde ela sabe tá guardada as coisas de comer e vai ficar pedindo ali, né? Como pais, você da maneira facilita, dela. né? O meu marido, ele falava muito isso no começo, né? Na época que a gente estava em diagnóstico. Porque como o meu filho, naquela época eu trabalhava de carteira registrada, tinha horário, ele ficava com a minha avó. Daí ele falava assim, você e sua avó facilita muitas coisas para ele. Ele aponta, você já vai lá e faz. Ele faz isso. Acontecia com a Manu também. Então, minha mãe. Ele não aceitava, assim, Todas que... as crianças, né, no começo, assim, os Aí ela pais ficava são- com a avó, filha. a avó mima, né? Ela dava o horário, ela dava comida, ela dava o horário, toma o suco. Ela não precisava falar. Isso não ajudava no desenvolvimento dela, mas a gente também não sabia, né? Não, Então, e era outra, sempre mas isso. a gente foca nisso. A culpa é isso. E não era. Isso, na verdade, já era, se você for ver, uma característica que ele já estava mostrando. O meio de comunicação era o apontar. Então, assim, eles se viram porque eles apontam, mas eles não conseguem se desenvolver para aquilo virar verbal. Gente, o que é que acontece muito com as crianças bem pequenas? O que que eles vão fazer? Ou eles vão apontar, ou eles vão pegar você pelo Vai braço levar. e vai levar. Então acontecia isso com a Manu. Ela não falava. Ela levava. Ela levava e ficava assim. Aí minha mãe, o que foi, filha? O que você quer? E até a minha mãe, isso. Então assim, aí a gente foi juntando, vendo os sinais, e aí foi vendo que assim, nossa, isso tem tudo a ver. E hoje, gente, olha lá, a gente vai pôr aqui depois a página da Manu. Sigam ela, que ela fala assim, gente, tá aumentando meus seguidores. Ela gosta. Que bonitinho. A gente fala sobre alimentação, quando eu vou introduzir alimentos novos, o que você precisa Experimentar, fazer. né? A importância experimentar. dela mesmo, assim, experimentando as coisas. Né? E não é fácil, viu, gente? Vocês podem me chamar no particular, eu sempre ajudo as famílias, indicação de profissional. Não é simplesmente colocar lá e dar para criança, é todo um processo para que isso aconteça. Às vezes você tem que pôr uma coisinha de nada, assim, e tá tudo bem. Mas se você vê hoje ela vai só na neurologista, né? Só para ela ter o acompanhamento anual. E ela fala assim, se a Manu viesse hoje aqui, eu não ia dar o laudo para ela. Então, o milagre que eu pedi para Deus se concretizou. Só que eu não vou... O autismo, como a gente já falou, não tem cara.
né? Então, assim, tá com ela, né? Ela tem o diagnóstico, mas hoje o que a gente vê de autismo nela é inteligência, né? A capacidade dela o É potencial de como se fosse uma criança aprendizado. superdotada, né? Porque eles Isso, são muito né? A gente inteligentes. vai fazer a avaliação agora que ela tem a idade, né? De altas habilidades, que ela tem muitas características, né? O potencial da criança com TEA, gente, é muito grande. Então, a inteligência deles, ela é muito desenvolvida. Por isso que a Manu assistia muito vídeo em inglês, em japonês, em A Lara outra também, quando era língua. pequena, né? E aí, até quando ela foi na psicóloga, quando tinha uns 2 aninhos ou menos, quando ela estava indo na psicóloga, ela falava assim: Nossa, a Manu tá cantando alguma música, acho que é lá da França, daquele lado, né? Que nem ela sabia, porque não parecia ser em inglês. Hoje não mais, tá? Ela não tem hiperfoco como o Luca no trem, né? Ela não tinha contato visual, não tinha. Ela não tinha interesse pelos amiguinhos. Ela brincava assim do lado. Então você pode falar assim: E ai, hoje ela ama, né? meu Abraçar. filho brinca com as crianças, mas está do lado, não interage. Então, às vezes, você não quer ver e isso acontece, Muito. porque a Manu fazia isso, ela ficava brincando. E como eles têm uma inteligência muito, né, acima, não precisa do outro Eles para sobrevivem eles. sozinhos, né? Eles vivem sozinhos, né? Então, eles não conseguem ter até empatia, eles mesmos não se conseguem colocar no lugar do outro, tem a dificuldade da expressão, de entender, porque você está sorrindo, você está triste, você está feliz, eles têm essa dificuldade nessa interpretação facial. Então, às vezes, eles se mostram apático, né? E não é que eles não têm sentimento, mas eles têm essa dificuldade, então, nessa comunicação. Então, para eles tá, Expressão, né? isso tá tudo bem, né? E hoje a Manu, ela falava assim para mim quando ela era menorzinha, ia no mercado e isso falava, gente, né? Eu sempre glorifiquei a Deus o tempo todo em cada detalhe que eu via do desenvolvimento da Manu. A gente ia no mercado e ela sentava no carrinho e ela falava assim: Mamãe, vamos atrás das crianças. E ao invés de eu ir fazer compra, eu tinha que ir correndo com o carrinho. Ali tem uma criança. Oi, eu sou a Manu. Tudo bem? Então a dificuldade, ela não conseguia se estender numa conversa. Às vezes a gente ligava, né, até para trabalhar a comunicação com ela, ligava para as pessoas, para minha mãe, para gente que ela tinha contato assim mais próximo. A gente tinha que falar. Eu tenho até um vídeo que eu não canso de ver. Ela falava: Oi. Aí falava: Fala oi, filha. Oi. Fala seu nome. Eu sou a Manu. É bem pausado, né? Porque ela não conseguia fazer a conversa. Fala: Tudo bem, filha? Tudo bem? Então ela falava o que a gente falava para ela falar. E na hora que eu fui no mercado, ela falava para eu ir atrás das crianças. Aquilo para mim, gente, eu falava: Senhor, o Senhor está fazendo a sua obra na vida dela. Então eu não sei, hoje ela tem ainda dificuldade um pouco na alimentação, mas não é uma restrição porque ela se permite experimentar. Então quer dizer que o sensorial dela não é tão sensível assim, né? Mas já teve época de ela separar fiapo de frango no meio do arroz dentro da boca. Eu não sei como isso acontece. Mas como eles têm muito apurado, sensibilidade, ela fazia isso. Ela tirava e me dava um fiapo de frango. Então, eu vejo o milagre do Senhor na vida dela. Literalmente, todo mundo vê, porque não vê, não enxerga o autismo dela em nenhuma característica. Né? Até a neuro falou: eu não ia dar o diagnóstico para ela. Então, eu sei que Deus tem propósitos na vida dela, porque a Manu, eu sempre profetizei na vida dela que ela ia ser cantora de Jesus, né? Porque ela gosta muito de música, e isso faz parte também dentro ali não sei se você sabia ou não,
como eles têm o ouvido, alguns, eu falei da hipersensibilidade, mas tem a hipo também, tá, gente? Que eles não têm esse Não tem sensorial muito desenvolvido, então eles se batem e eles não sentem dor. Então, às vezes, você pode identificar isso no seu filho ou numa criança próxima de você. Nossa, mas caiu, se machucou, tá sangrando e não sente nada. E medo também, né? Muitos não têm medo, eles não têm cautela. Isso, eles não têm também noção do perigo. Ah, mas criança pequena não tem noção do perigo. Não, mas o autista é diferente. Então, por isso que eles saem correndo pra rua. Por isso que, assim, eu já até falei na Endurbe, mas aqui precisa ser uma lei da própria prefeitura, não é uma lei estadual de vagas específicas para autista. Eu paro, às vezes eu ponho a carteirinha quando eu vou no shopping. Já aconteceu isso, de a Manu sair correndo. Eles não têm noção. Ah, mas a Manu tem 6 anos, tem 7 anos. Mas não tem noção do perigo, mas né? Mas não tem. Não tem nenhuma. Então eu paro, se não tem, eu paro, eu falo com segurança. Enfim, ou ponho a carteirinha dela, ou tiro um xerox e deixo lá, né? Porque como não tem uma lei, eu não posso pôr meu filho ao perigo. Então eu paro próximo da porta, eu paro próximo do que for pra me ajudar, porque às vezes eu tô sozinha, sem o meu esposo. Já aconteceu, gente, vou falar aqui que foi uma dor, assim. Ela saiu correndo na Duque, pensa, na Duque de Caxias, um trânsito, mas estava, graças ao Senhor, estava no vermelho. E ela saiu correndo porque ela sabe onde que estava o carro, então a inteligência deles, eu sei onde está o carro. Ela tinha uns 3 anos, talvez, e saiu correndo. E se eu segurasse, então a gente tem que ter essa sensibilidade, eu não sei os apuros que você já passou. Se eu segurasse ela ali, falar assim, cadê a mãe dessa criança? Eu ia ter um desequilíbrio muito grande nela, entendeu? Lógico que a gente tem que segurar, proteger do jeito que for. Mas ela saiu correndo, eu segurei pelo colarinho, então pensei rápido, então ela não viu que eu estava segurando, porque ela ia se jogar, talvez ela ia se machucar. Então é coisa que a gente tem que pensar muito rápido, por isso que a gente tem que se olhar quanto família e ter o nosso tempo, igual a Adri falou, a gente tem que ter esse tempo pra gente respirar, porque a gente... Que é cansativo, né? O psicológico, ele pesa, né? E aí eu sei que eu pensei muito rápido, segurei aqui pra ela não ver que eu tava segurando, porque se acontecer alguma coisa, eu estava ali, eu ia pegar. Mas ao mesmo tempo protegendo, sem ela saber, e ela saiu correndo na Duque. E aquilo, meu coração palpitou, e no outro lado eu abracei, tá tudo bem. E uma forma de eu regular era isso também. Eu abraço ela e falo, tá tudo bem, tá tudo bem. Só falo isso, tá tudo bem. Até ela acalmar. E faço assim, é uma forma que talvez possa ajudar vocês, que às vezes você fica falando, aquilo vai também como eles irritando, né? Como eles têm muita sensibilidade, o falar às vezes também, não abraçá-los, às vezes pode até estimular eles nessa crise, né? E piorar. O abraço, o afeto, ele tem que fazer parte assim da sua rotina e saber que muitas das vezes vão falar, você mima demais, eu escuto muito isso, você mima demais. Não é mimar, amar não é mimar. Você abraçar, você proteger, acolher, né? Saber o momento de falar. Eu sei que a Adri não mima, não, é bem firme, né? Porque, assim, se a gente ceder muito, eles vão achar que eles podem fazer o que eles querem, né? E foi o que eu falei, apesar do autismo, eu nunca tratei ele como uma criança autista. Ele tem regras. Em casa ele tem horário para comer, ele tem horário para dormir. Regra para eles. Tanto é que eles precisam da rotina, né? Eu falo que às vezes a escola me fala alguma coisa. Não, assim, a gente não bate, porque não precisa bater, mas você educa. E educar é colocar no cantinho de pensamento, fazer ela refletir. Já aconteceu de eu falar pra ele, se você fizer tal coisa, não pensar no que você tá fazendo, na hora que chegar em casa eu vou tirar um brinquedo seu. E a Ká sabe disso, porque eu já fui levar na casa dela. Ele é consciente de que ele fez, e eu tirei. E resolve muitas das vezes, porque muitas das vezes
Não é o autismo, gente, eles são crianças. Isso. Crianças, eles têm que ter regra. Você não pode só generalizar como um autista. Tudo é Eles são autista, regras. então eu vou deixar, né? Além do autismo, eles estão no desenvolvimento, né? E aí o que que acontece com eles? E E se eles não, acontecia. se eles saem da rotina também prejudica eles, né? A rotina é importantíssima. A Manu não. Eu falo que ela. Quantas vezes eu fui pro sul, a gente ficar aí 15, 20 dias fora de casa, ela não desregular. Mas isso, gente, é um caso, né? Assim, são particularidades. Então, é isso que a gente fala sobre as características. Não Isso. existe regras, não Não existe. Nenhum é igual ao outro, né? A seletividade Isso. alimentar é uma coisa muito comum nos autistas. O meu É filho, ele comum, não é nunca uma teve regra. uma seletividade. Como tudo. Ele não gostava de abacate, não come até hoje, mas de resto, se der pedra, ele experimenta. Então, assim, ele não tem problema com seletividade alimentar, ele come super bem. E em relação também ao desenvolvimento, hoje, na minha família, meu filho é chamado de vereador. Então, com 2 anos e meio, para quem não falava, hoje todo mundo fala, o vereador chegou, porque ele dispara a falar e para controlar é difícil, os porquê da vida também é complicado. E aí, o que que eles fazem? Como eles têm uma habilidade de raciocínio muito grande, tanto quem está no nível 2 ou nível 3 também, se não tiver associado a uma outra comorbidade ou deficiência intelectual, alguma coisa assim, eles têm uma habilidade de raciocínio muito grande. Então, assim, se a gente não pensar, eles dão um nó na gente. E o que acontecia com a Manu nas terapias é isso. Ela ter a questão de raciocínio muito grande, e aí a terapeuta, se ela não prestasse atenção, ela que estava fazendo terapia com as terapeutas. Pelo nível de desenvolvimento. Então a gente tem que pensar ali, peraí, isso é do autismo, tentar, né, gente? Porque a gente é mãe, né? Eu sou da área, mas mesmo assim, eu sou mãe, né? A gente não fica fazendo terapia com a criança o tempo todo. Mas a gente tem que pensar, né? Isso, né? A criança precisa de regras, como todas. Que eles tentem gambelar, gente, o tempo Isso. inteirinho, né? É o tempo inteiro. O Lucas, eu Tem muito corrijo ele. argumento e a gente fica assim, né? O Lucas, eu corrijo ele fala, mamãe linda, não precisa ficar assim, você é tão linda, com a Daia mesmo, a professora dele, ele fala, tia Daia, por que você está fazendo isso comigo? Você é tão linda. Daí a Daia fala pra mim, Dri, como que a gente fica brava? A gente fica brava, dele vem, tia Daia, você é tão linda, me abraça, vem, me beija. Então, assim, a inteligência deles Usa é a algo favor que deles, né? a todo momento eles usam a favor deles. Então, você tem que saber até onde ter o controle ali da situação para eles não fazerem de você boba e achar que eles estão no domínio e controle de tudo sobre você. Porque mãe deixa-se... O instinto materno fala mais alto, Fala, né? né? Gente, uma coisa que eu queria falar também, né? A gente vai acabar misturando os assuntos, mas tudo é importante. Nós falamos do nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, mas dentro do espectro, né? Pensando numa linha, meu filho é nível 3 de suporte, é diagnosticado. Ele desenvolvido com os estímulos certos, né? Com os profissionais, que ali estão contribuindo da maneira correta com o seu filho, ele vai andar nessa linha. Então, dentro do nível 3, ele pode ir para o nível 2 ou para o nível 1. Por isso que é muito importante os estímulos, tanto nas terapias quanto em casa. Porque a terapia, ele faz 1 hora, né, ali com atendimento, 50 minutos, às vezes até 30, porque a Manu já fez terapia com 30 minutos. Não é assim o suficiente para desenvolver, sendo que ele tem um potencial muito grande. Então é importante que você esteja ali o tempo todo, não deixando ele na televisão, né? Não que a gente não deixe, não é isso, mas o tempo todo, né? Então procure trabalhar o sensorial com massinha, aquelas areias coloridas, ter o contato com ar livre, grama, o pisar na terra, procurar contato com lugares que tenham outras crianças,
para que desenvolva esse social e esse sensorial esteja muito desenvolvido ali para contribuir no desenvolvimento deles. Por que que acontece o sensorial? São as fontes de aberturas, vamos dizer assim, com que a gente desenvolve. Então, quais são os órgãos sensoriais? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Então, nisso tudo é muito apurado neles, então a gente precisa ajustar e trabalhar, né? Ele tem o tato muito apurado, não consegue. Eu já tive criança, né? Tanto é no que eles amam atendimento. pintar as coisas assim, pegar massinha. Então, muitos não consegue gostam. pegar, não gostam, pegar Da em textura. folha, dá por causa da textura. Areia, essas coisas assim. Isso, não consegue pôr o pé na O areia. Luca teve, quando pequeno, ele não aceitava colocar o pé de jeito nenhum na areia. Ele ia na areia, ele ficava de tênis ou sandália. E geralmente de tênis, porque a sandália, quando entrava areia, ele parava na hora, ele fazia assim com o pezinho e você tinha que limpar. Gente, e tá tudo bem. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Tá tudo bem eles serem desse jeito. Nós temos as nossas individualidades. Eu não gosto da sensação do meu pé estar sujo. Eu sou assim, cada um é de um jeito. E tá tudo bem ser assim, sabe? A gente fala essas questões que pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida e eles conseguirem viver em sociedade, né? Porque o que a gente fala, assinalar algumas coisas que são características dos nossos filhos e dentro do espectro, mas se trabalhada, eles vão se desenvolver e eles vão viver em sociedade normalmente, né? Como você, hoje a Manu tá com 7 anos que ninguém vê o espectro nela, ela tá sem terapia, gente, mais ou menos, é que eu tenho que passar rápido, a gente acaba se perdendo. Ela vai fazer 4 anos, 4 anos e meio, que ela parou, né? Então faz uns 3 anos, por aí, né? E eu só continuei na fono porque eu não queria tirar ela da nossa vida, né? Mas ela dá o nosso apoio por trás ainda, né? Mas amanhã pode ser o filho de vocês. Então, veja o exemplo nosso como uma forma de vocês ter força, sabe? Acreditar, né? E não limitar o poder de Deus, porque a sua fé é o tamanho do seu Deus. Exatamente. Não limitar o tamanho do seu Deus e nem limitar as potencialidades do seu filho. Tá? Então, assim, a gente fala assim, mas eu acredito em Deus. Só que na hora da prova, na hora que você tem que pôr a sua fé em prática, Tem que ter entrega, né? você não vê assim até onde o poder de Deus pode alcançar. Então, eu falo hoje, assim, dentro da área da educação, nunca foi meu amor, assim, a inclusão, porque eu amo a alfabetização. Cada um se encontra numa área, como a medicina. Uns é dermatologista, uns é neurologista, cada um se encontra numa área. E eu me encontrei na alfabetização por muito tempo na área, né? Enfim, mas a inclusão faz parte da minha vida. Então, nem que eu queira, ela faz parte. Então, hoje, eu gosto da área, né? E fui me aperfeiçoando tanto para ajudar a Manu quanto os meus alunos, porque acima de tudo eu amo o meu aluno do jeito que ele é. Podem me dar qualquer turma, né? A gente tem as nossas preferências, como eu falei, na questão de se encontrar. Não que a gente não gosta de uma faixa etária menor, não é isso que eu tô querendo dizer, né? Mas a gente vai se encontrando, né? A gente tem amigas que falam assim, eu gosto de trocar fraldas, eu gosto dos bem pequenos. E tudo bem, ela gosta disso, outros se identificam com os pouquinhos maiores, que nem eu na alfabetização.
Mas que não der uma turma menor, a gente vai fazer diferença, não vai ajudar. Não tem nada a ver. Mas, gente, não limita o potencial do seu Deus, né, do nosso Deus, do seu filho. Eles ainda, como eles têm uma inteligência muito grande, eles podem ir muito mais daquilo que você pode imaginar, daquilo que está ali na sua visão de alcance. Então, eu falo que a Manu, ela veio, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, veio para nos tornar pessoas melhores. Com certeza. Nossa, porque eles vêm para dar a lição de vida para nós. Então, às vezes, Deus, ele veio, né? Porque eu ajudo muitas crianças, muitas famílias, né? Hoje, com o espectro da Manu, mas a primeira coisa, eles queriam alcançar eu quanto mãe e meu esposo quanto pai. Exatamente. Porque ele está preocupado com a nossa salvação. Não é o que a gente vive hoje. Ele está preocupado de a gente viver com ele na glória de Deus. Então, assim, Maristela, Tarciso, que é o nome do meu esposo, vocês ainda são limitados em algumas áreas que eu preciso chegar profundo para que vocês recebam um galardão, vivam comigo, né? Tenham a vida eterna. Então, eles vêm para tornar pessoas melhores. E como os autistas, gente, eles têm um coração assim, que eles não têm maldade, eles não têm... amor, né? Eles transbordam amor. Então, por que está se expandindo muito o autista? Primeiro que eu falo, tá, gente? Isso é uma fala minha, que tem sim que ter mais autismo, porque ter mais amor nesse mundo, porque no fim dos tempos, o que Deus fala? O amor de muitos se esfriaria. Então, a gente, como família, amar essa criança, quanto escola, amar essa criança, quanto profissional, amar essa criança, a gente está espalhando amor. A gente está tendo empatia, a gente está vendo o outro como o indivíduo, vendo o outro como único, sabe? E hoje o autismo, ele fala, né, o azul do autismo, porque antigamente se diagnosticava muitos meninos, porque as meninas são camufladas, sabia, Cá? Como as meninas, ela tem a facilidade na comunicação, na interação, e antigamente não se tinha os diagnósticos que a gente tem hoje no sentido de avaliação mesmo, né? Eu, como professora, falei que eu me identifiquei na Manu, né? Porque não tinha, até então não tinha tido um aluno com autismo. Hoje não, hoje tem muitos estudos, não tem muitas comprovações, tá, gente? Por isso que a gente é limitado aí, até no... E tem que ter muito cuidado no diagnóstico, porque não tem comprovações, né? A gente sabe que é algo genético, né? Mas não tem a causa, né? A causa, né? Exato, como uma síndrome de Down, enfim. Mas a gente, né? Eu vejo o autismo na nossa vida como assim, ver o poder de Deus que Ele quer para nós. Então hoje o autismo faz parte da minha vida. Eu tenho alunos, pacientes com autismo, atendo as famílias, acolho as famílias, ajudo de alguma forma, e eu vejo que é o meu caminho, sabe? Que o Deus tem para mim como profissional, como ajudar. Independente se eu for atender ou não, eu tento ajudar da maneira que eu posso, sabe, contribuir com as pessoas da forma que eu posso. Então, espalhar mesmo o reino de Deus, levar o reino de Deus para outras pessoas, e que não se limitar ao poder de Deus, porque você olhar minha filha, você fala assim, ela está curada. A cura que você pediu, você recebeu, mas o diagnóstico não pode sair dela, porque é dentro do diagnóstico que eu vou alcançar outras pessoas. Exatamente. Amém. Meu Deus. E eu falo sempre isso, né? Que o nosso testemunho é a nossa maior pregação, né? E geralmente, né, quando o nosso testemunho
vai alcançar muitas vidas, que nem eu creio que esse podcast, assim, ó, vai alcançar muitas vidas. Vocês Amém, vão amém. ajudar Eu creio, muitas Deus. famílias. Em nome de Jesus, estou emocionada. É porque o poder de Deus, ele transcende, né? Todo entendimento. Como o versículo que eu te passei, que foi para sua vida pessoal, particular, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou nem no meu coração quanto mãe, nem no nosso aquilo que Deus tem preparado para os nossos filhos. Eles podem ser e eles vão ser aquilo que eles quiserem ser. Ninguém vai limitar eles. E Deus, ele começa trabalhando em nós, né? Ele começa transformando nós, porque do fundo do meu coração, eu falo isso. Se eu tivesse que voltar, o meu filho, a minha vida, há 2 anos e meio, lá quando ele tinha 2 anos e meio, eu falasse, se eu gostaria que Deus mudasse a minha história, eu com toda certeza, eu falo que eu não gostaria. Eu queria ter passado por todo esse processo, porque Deus foi me moldando, me tornando essa pessoa hoje que eu sou, com falhas humanas, mas com um ser humano muito melhor, e vendo a vida com outra visão. O outro, Pensando né? menos no seu umbigo e mais no outro, e No sabendo outro, que olhando o no meu filho precisa que eu expanda o meu pensamento para outras pessoas, para essas pessoas também aceitarem o que o futuro delas tem pela frente. Porque o autismo daqui para frente, ele vai ser, ai, mas está tendo agora um monte de gente. Não é que está tendo um monte de gente. Hoje está tendo estudos e Isso. está tendo diagnósticos de coisas que antigamente, por exemplo, uma criança hiperativa era tida como uma criança mal educada. E, na verdade, a hiperatividade também pode ser uma característica do autismo. Então, assim, hoje está tendo mais estudos, mais comprovações. Tem muito a aprender? Tem muito a descobrir ainda. Mas hoje a gente está tendo profissionais voltados para essa área para aprender. Só complementando uma coisa que a Má falou lá atrás, a tela, né, televisão, celular, ela não é legal para criança autista verbal. Ela é utilizada no tratamento de crianças autistas não verbais, porque ela usa o tablet para se comunicar. Isso, Mas com uma interação ali. Mas para crianças que, por mais dificuldade que tenha, elas têm comunicação, tela, ela pode ser dada com muita cautela e muita limitação. Ela, sim, é prejudicial no tratamento do teu filho. Então, assim, mas eu preciso fazer isso porque vai me ajudar. Não Eu estou sei falando que a que não pode Adriele acontecer. tem bastante esse cuidado, né? Sempre a gente conversou e sempre fala, não, até televisão, ele nem assiste muito. E assim, a gente tem muita limitação de horário, assim, e isso é regra, é regra. Porque senão, é claro que o virtual, a televisão, ela é estimulante, e agora, na idade que nossos filhos estão, dos 5 anos para frente, todas as crianças, né? o digital vai ser mais presente na vida deles. Mas se você facilitar esse caminho, mais retroativo vai ser o tratamento do seu filho. Porque se você, como mãe, permite, ao invés de brincar, ao invés de sentar, ao invés de você comunicar com seu filho, achar que no seu descanso você pode ir lá, deixar o seu filho na tela para você descansar, então você está limitando o tratamento que ele tem na vida dele. Porque isso faz parte do processo. Precisa de um tem que tempo ter. de qualidade, né? Exatamente. Brincar, sair ao ar livre. A criança, a artista, ela gosta muito Coisa do sair, do ver coisas diferentes. A gente gosta muito de ir em área que tem verde, com Luca. Isso é importante. Não é regra que você só não pode deixar o seu filho, nunca pode. Mas isso não deve ser regra para ele. Televisão como momento de lazer para ele. Celular como momento de lazer para ele. Não. Isso é a parte. O momento de lazer dele tem que ser a qualidade de vida com a família, com os brinquedos, quebra-cabeça. Eles Antigamente amam, não tinha essas eu coisas. tenho um né? aluno, esse ano, né, meu primeiro ano como professora, e a minha turminha na Infantil 2, eu tô amando, e tem autista, e ele ama, tem um quebra-cabeça, até a mãe dele mandou um quebra-cabeça enorme, ele monta rapidinho aquele quebra-cabeça, e ele ama, né, e até eu ia falar um pouco sobre a inclusão, né, muitas escolas a gente sabe que a inclusão, eu tenho até testemunho, né, de pessoas, testemunho, né, na verdade, de pessoas que a filha é autista e
os professores tiram ela da sala e colocam noutra sala, separado, Isso é com muito outra ruim. criança também que é autista. Segregação. É. Sim, É ficam exclusão, exclusão, literalmente, né? essa é a exclusão, É uma exclusão. né? Eles falam assim, eu que tá incluindo, eu mas sim, tá segregando. aham, Exatamente. a inclusão é essa mesmo, não tirar o aluno da sala, não tirar. Não, Mesmo que é eles tentam direito fugir, o meu dele. foge bastante, mas tentam fugir, mas Começa tentar no desde a máximo. matrícula, sabia? Que eu já não coloquei da Manu, que ela era ateia, e depois eu falei com a questão de ver se ela não ia ser aceita. A gente tem essa É o medo preocupação, o preconceito, né? O Isso, medo não, do porque às preconceito vezes das fala que não escolas. tem vaga. Sim. O meu Pro filho seu estudou, filho não tem vaga. o meu filho ali, entrou pro na outro tem escola vaga. com 1 ano e 2 meses. E muitas mães passam por isso, Passa. famílias, né? O Luca entrou na escola com 1 ano e 2 meses. E depois, naquela época a gente não sabia, e eu conheço pessoas na mesma escola que descobriram nesse processo que o filho era autista. A escola se negou e convidou, A fez se um retirar. convite à mãe Nossa, a se retirar. imagina, Porque né? ela não tinha espaço, porque deficiente era um por sala, e ela não tinha estrutura para cuidar. Como se aquilo fosse a mãe quisesse que aquela ocasião tivesse acontecendo. Eu vejo mesmo que não tem estrutura, se tu tem um amor ali, sabe? Mesmo que tu não... Eu já trabalhei num lugar que eu não era formada, eu não sabia nada sobre isso, e eu tinha um aluno que eu cuidava, e ele era, sabe? E ele era autista, e eu chorei tanto quando eu estudei, É o amor ao e que eu próximo. sabia, sabe? Que aquela criança tinha alguma coisa, mas pessoas formadas na volta não me falaram, sabe? Não identificaram, diziam que a criança era arteira, era muito bagunceira, a criança, e não era. Eu sabia que ela tinha dificuldades. E eu amava tanto aquela criança, amo até hoje. Mas você, com certeza, você plantou a sua semente na vida dele. Ah, plantei. Você pode ter certeza que talvez a escola não percebeu, mas o que você fez por ela, com certeza ela vai levar para a vida dela. Não tenha dúvida disso. Mesmo pequena e com várias limitações, ela nunca vai esquecer do que você fez na vida dela. Pode ter certeza disso. Eu acho que o amor, né, supera tudo. Eu sei que, mesmo sem estudar, sabendo ali que a criança tem alguma coisa, derramar amor sobre ela, que nem a gente falou, né? Quando a gente vê que vai dar crise na criança, dá um abraço nela, né? Que ela se sinta segura ali, ela não vai chegar ao ponto de dar a crise nela, né? Nem todas as crianças, a gente falou do abraço, nem todas as crianças gostam do contato, né? Alguns precisam ser acolhidos, outros eles simplesmente precisam ser respeitados. E uma dica que eu dou é você ir para um lugar que tem menos estímulo sensorial possível. Por exemplo, um lugar que esteja um pouca luz, menos ruído, isolado de pessoas, para que ali naquele momento ele consiga a não ter nenhum estímulo externo ou o menor possível, para que ele se acalme, para que ele se tranquilize, para que ele se regule, né? Hoje eu comprei para Manu, na época que ela era menor, era um brinquedinho que hoje usa muito em sala sensorial, em terapia, né? Que é um tubo grande, né? Que tem várias luzes. Mas tinha um brinquedinho que ela mexia, assim, sabe aquele brinquedo que tem coisinha dentro? Era assim, só que ela mexia, ele ia mudando de cor. Eu já vi. Isso é muito legal para eles. Aqueles brinquedos hoje que tem vários lugares para que eles consigam se regular ali, de apertar, de mexer. Tem vários isso. Isso ajuda também. Às vezes você vai num lugar, você até quer ir na igreja e não consegue, porque o seu filho não consegue permanecer ali. Então, às vezes, esses objetos é atrativo para eles, eles conseguem permanecer. E lembrando que para você ir num lugar, para você estimulá-lo, ele está em um lugar que tem mais movimento, mais gente, que pode ser que incomode, é muito
aos poucos. Você começa às vezes com 5 minutinhos, 10 minutinhos, você vai se estendendo até ele acostumar. Né? Uma dica só que eu dou, e não tirar aquilo que regule ele. Que nem a Adri jamais vai tirar o trem quando ela for trabalhar a educação dele, porque é isso que regula ele, né? Não é direito nem nosso de a gente, ele vai se acalmar, né? A Manu vai se acalmar, então eu tenho combinado com ela, né? Pra gente ir tentando tirar aos poucos essa, faz parte da autorregulação, porque que nem ela tem a fitinha, ela não vai ficar um adulto assim na rua, né? Com a fitinha. Então eu converso com ela, filha, em casa tudo bem, pode ficar, posso levar no carro? Ela falo, pode, hoje eu, né, às vezes eu falo, pode, não, filha, deixa aqui, vai que você perca. Ah, é verdade, eu vou para esse lado, mas já é o momento que ela tá sem, né? E aí no carro, não, tá, filha? Porque no carro a gente vai fazer isso, lá fora a gente vai fazer isso, aquilo outro. Então aí a gente tem os nossos combinados, que vocês em casa podem fazer também, mas tirar, né, assim, algo brusco, como punição, gente, não é indicado. Porque também é uma forma que eles vão desregular, talvez pode regredir no desenvolvimento. Então tem que ter muita parceria ali com a TO, com a psicóloga, para fazer a retirada desse objeto que eles têm autorregulação. Tá? Isso é importante falar, porque eu quero que ele tire, eu tenho vergonha e não sei. Pode. Não, gente, não. É respeitar eles acima de tudo. E é isso. Então, estamos terminando, né? Querem dar umas considerações finais aí? Pode falar, Maristela. Gente, eu quero deixar aqui, né, pros pais. Primeiro agradecer pela oportunidade, né? Fiquei pensando em muitas coisas que eu poderia falar, mas eu vim assim de coração aberto, aquilo que Deus me direcionasse aqui, que eu pudesse contribuir de uma forma especial para vocês e também fizesse esse resgate daquilo que Deus, da obra que Deus fez lá atrás na nossa vida. Então eu sou grata muito a Deus, em primeiro lugar, pela família que eu tenho, que é a melhor do mundo. Agradeço essa oportunidade e que eu puder ajudar vocês como profissional, como mãe, estou à disposição. Depois eu posso deixar aqui o meu contato, né, nas redes sociais. E aí pedir que o Senhor venha também abençoar a vida de vocês, a família de vocês. É um processo, pense nisso, né, como um processo que ele tem, às vezes, um começo, né, talvez dolorido, mas ele não tem um final, e um final triste, né? Deus tem muitas coisas para a vida de vocês. Creia nisso, acredite no seu filho, acredite no potencial deles, que vocês vão se surpreender com o poder de Deus e com o desenvolvimento deles. Amém. Eu gostaria só de agradecer pela oportunidade, agradecer por a gente estar podendo passar um pouquinho da nossa experiência. Volto a dizer, eu não sou profissional da área, eu sou profissional mãe. E eu acho que como mãe, muitas vezes a gente sabe muito mais como agir do que às vezes as regras dos estudos, porque são seres únicos, individuais, e não negue o seu filho, não negue o diagnóstico. Diagnóstico, eu sempre falo que não é sentença. Diagnóstico é mudança do resultado para a vida do seu filho no futuro. Então, o diagnóstico, ele é a porta inicial para você dar a oportunidade do seu filho ter uma vida maravilhosa no futuro. Eu creio no futuro do meu filho, creio que vão escutar muito o nome dele aí, eu tenho certeza que a vida dele é uma bênção. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus também pela minha família. Meu esposo é uma pessoa super parceira, maravilhoso, um pai super presente, nunca negou, nunca disse não ao tratamento. Então, fácil não é para ninguém. Tivemos processo de aceitação,
mas é esse caráter que Deus planta na gente, de querer que as pessoas entendam o futuro melhor para a vida dessas crianças, para as famílias, o quanto é transformador para a gente como ser humano também. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, primeiramente a Deus, porque eu falo que o meu filho é a minha melhor herança, o melhor presente de Deus, e eu falo que o autismo ele veio para transformar o caráter meu como pessoa e da minha família. Amém. E eu só tenho que agradecer aqui a presença de vocês. Estou muito emocionada. Nossa, nem me fale. E eu sei que vai alcançar muitas Amém. vidas, Eu creio. né? Através desses testemunhos de vocês, essas ajudas, eu creio que vai ajudar muitas, muitas, muitas famílias mesmo. E que Deus continue abençoando. Eu amo muito vocês. Nós também te amamos. Amo a família de vocês. E eu creio mesmo que lá na frente, né, nós vamos ver a Manu, o Luca. Amém. Receba. Né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma mulher, um homem de Deus mesmo, cheio da presença do Espírito Santo que eles já têm. Amém. Que eu sinto muito isso. Amém. Amém. E aí, quem vai orar? Né? Para terminar, né, como o podcast é Orando Até Que Algo Aconteça, eu creio que já aconteceu na vida de vocês, no mundo espiritual, assim como já aconteceu na vida do Luca e da Manu. Em nome de Jesus, né? Nós vamos terminar com uma oração. Quem vai orar? Eu vou orar. A Maristela vai orar. Coloque a mão no seu coração, você que está em casa, vocês meninas, porque o poder de Deus, ele transcende todo o entendimento. Nós somos aqui limitados, não somos nada, não somos melhores que ninguém. Nós viemos com o coração aberto para levar um pouquinho da nossa experiência e um pouquinho da palavra do Senhor, para que alcançasse o coração de vocês. Então, nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, queremos declarar que o Senhor é o Deus soberano nas nossas vidas, o nosso Deus que pode todas as coisas e que está no controle de todas as coisas. Senhor, somos limitados, pequenos, Senhor. Senhor, mas, Senhor, queremos demonstrar aqui, Senhor, nossa gratidão ao Senhor, o nosso amor, Senhor, por Ti, Senhor, que se não fosse o Senhor nas nossas vidas, durante todo esse processo, Senhor, de diagnóstico, todo esse processo, Senhor, desde da formação dos nossos pequenos, Senhor, nós não seríamos nada. Nós não somos nada todos os dias, Senhor, mas é a Tua força, Senhor, que nos dá, Senhor, motivo, Senhor, de viver, Senhor, de ajudar as nossas crianças, de lutar por essa causa, Senhor, do autismo, lutar pelos seus direitos, Senhor Jesus amado. Lutar, Senhor, para que as pessoas tenham empatia, Senhor, e aceitam e recebam os nossos filhos, Senhor, da maneira que eles são. Porque, Senhor, por Ti, Senhor, Ele já é muito amado. E, Senhor, eles foram feitos, Senhor, nós fomos feitos, Senhor, conforme a Tua imagem, a Tua semelhança, conforme o Senhor quis, Senhor. Tudo, Senhor, pelo Senhor, tudo é pelo Teu querer, Senhor, da Tua vontade. E nós aceitamos, Senhor, e nós recebemos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Mas te pedimos, Senhor, que esteja no controle, esteja à nossa frente, Senhor, nos capacitando, nos moldando, Senhor, para que nós possamos continuar ajudando, Senhor, os nossos filhos, que as famílias em casa possam, Senhor, ter essa aceitação, meu Pai. Contribuir, Senhor, da melhor forma para os seus pequenos. Senhor, eu sei, Senhor, que muitas vezes nós nos deparamos com as situações e por sermos limitados, Senhor, não sabemos como agir, muitas vezes não sabemos como lidar, não sabemos o que falar, Senhor, mas eu te peço agora, Senhor, entra nos nossos corações de uma maneira, Senhor, ímpar, uma maneira sobrenatural e muda lá dentro, Senhor.
venha nos capacitar, Senhor, venha nos direcionar, Senhor, que muitas vezes seja o Teu Espírito Santo a nos guiar. Porque, Senhor, precisamos, Senhor, do Teu poder, precisamos da Tua direção, Senhor, porque muitas vezes, numa crise, no momento, Senhor Jesus amado, que ainda nós vamos passar, que a gente não tenha conhecimento do que fazer, seja o mover da Tua mão, Senhor, ali naquele momento, meu Deus. Senhor, que os nossos filhos, Senhor, não sejam excluídos, não sejam isolados, Senhor. Não sejam abusados, não tenham passar, Senhor, por situações constrangedoras. Situações, Senhor Jesus amado, por um amiguinho, talvez na escola, que não quer brincar, que não quer aceitar, Senhor, que ele goste só da cor vermelha, como eu já passei. Em nome de Jesus, Senhor, muda, Senhor, os corações. Senhor, é preciso para mudar o mundo, para mudar a sociedade, é preciso mudar, Senhor, no particular. Primeiro com as famílias, Senhor, começar de nós, para que nós possamos ajudar os nossos filhos e para que nós possamos, Senhor, ter um mundo melhor através dos nossos filhos, através do testemunho vivo que eles são, meu Deus. Então, Senhor, age, Senhor, conforme o Teu querer. Abençoe, Senhor, eu costumo orar já pela vida da Manu, o seu futuro. Então eu te peço, Senhor, abençoe o futuro deles. Senhor, potencialize suas habilidades, Senhor Jesus amado. Coloque profissionais que estão dispostos a ajudá-los, comprometidos, Senhor, com a educação, comprometidos, Senhor, com a área da saúde, que ame os filhos, os nossos filhos primeiro, que não veja só a parte técnica, mas vê como um ser humano, como um indivíduo, cheios de sentimentos, cheios de vontades próprias. Em nome de Jesus, Senhor, te peço que alcance todas as instituições, seja ela escolar, seja ela na área da saúde, de reabilitação, meu Pai. Eu sei que hoje muitos profissionais são limitados, mas alcance, meu Deus, alcance com o Teu poder, meu Deus. Dá entendimento, Senhor Jesus, dá sabedoria. Hoje tem poucas vagas, Senhor, para as crianças. A gente sabe que muitos pais não têm condições, mas querem ajudar seus filhos e não tem uma porta aberta, Senhor Jesus. Abre as portas, Senhor, levante instituições que lute por essa causa, Senhor, sem o benefício, Senhor, de retorno financeiro somente, mas que queiram, Senhor, receber essas crianças, Senhor, que contribuam, Senhor, com essas crianças, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te peço de todo o meu coração, meu Pai. Age, Senhor, no mundo sobrenatural. Age, Senhor Jesus, de uma forma, Senhor, assim, sobrenatural, meu Deus, de todas as formas, Senhor, de todas as áreas, meu Deus. E em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor já está fazendo, que o Senhor está operando, que o Senhor está operando aqui na cidade de Bauru, Senhor, nas igrejas que às vezes têm dificuldade, Senhor, em lidar, Senhor, levante pessoas, levante profissionais, levante, Senhor, pessoas que amam, Senhor Jesus, primeiro as pessoas para poder agir, Senhor, da forma mais precisa, ó Pai. E, Senhor, também quero, Senhor, colocar, Senhor, esse ministério, Senhor, da Karina, Senhor, do seu esposo, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, que é uma porta aberta, Senhor, do reino de Deus, Senhor, para alcançar a vida das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoe esse ministério, abençoe a família dele, Senhor, abençoe toda a equipe que está por trás, os seus pastores, os seus intercessores, meu Deus, que em nome de Jesus, Senhor, nunca falte forças, meu Pai, nunca falte recursos, Senhor Jesus, porque nós sabemos o quão Senhor, trabalhoso por trás para que algo aconteça, Senhor, para que todas as pessoas possam ser alcançadas, tem um preparo por trás, tem uma equipe, tem objetos, tem recursos, enfim, Senhor, coloca as tuas mãos, Senhor, em cada item, Senhor, tudo seja consagrado, Senhor Jesus amado, tudo seja abençoado, Senhor Jesus, e Senhor, aquilo que está por vir ainda, Senhor, no ministério deles, que o Senhor esteja
tudo, Senhor, na frente, na direção, acalma o coração, tranquilize, tire toda a ansiedade, Senhor, mas que nós possamos colher frutos e frutos e frutos através desse ministério, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podia ficar aqui, gente, orando, né? Porque o poder de Deus, ele é tão incrível, né? Muito a gente forte, é a presença do tomado Senhor assim que tá mesmo. pelo Espírito Santo e né, nossa, a primeira palavra das minhas orações é gratidão, porque assim eu fico constrangida pelo amor de Deus, pelo poder de Deus. Então, Senhor, eu não tenho nem coragem às vezes de pedir alguma coisa, só agradecer. Então, sempre começo com gratidão a Deus, porque Ele é incrível, né? Antes da gente pensar, Ele já sabe, né? Ele já faz. Ele já nosso fez. coração, né? Quer falar mais alguma coisa, Adri? Não, só agradecer. Coloca Deus primeiramente na vida de vocês. Que por mais que a vida tenha obstáculo, porque a Bíblia fala que não seria fácil, né? Não falou que tudo seria fácil, mas que Deus, Jesus, ele veio para nos ajudar a vencer, né? Deus deu seu único filho por amor a nós. Quem somos nós para negá-lo? Quem somos nós para acharmos que nós não podemos passar pela dificuldade? A dificuldade faz a gente crescer. Então, em meio a todas as dificuldades que você em casa tem, entrega sua vida para Deus, confia nele, o mais ele fará. Amém. Não tem nada e ninguém que vai Amém. fazer se não for ele. Amém, amém. Glória a Deus. E você que está assistindo, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E esse vídeo é muito importante que vocês compartilhem mesmo, para que muitas famílias sejam alcançadas, que estão precisando nesse momento desse conforto, dessa ajuda mesmo do céu. Eu creio que é do céu, tantos dias a gente tentou marcar e não deu. Eu sei que era empecilho mesmo para que não acontecesse, mas o Senhor tinha um propósito. Amém. Nesse dia para nós aqui marcado, esse encontro mesmo, para que muitas famílias fossem alcançadas pelo amor de Jesus. Amém. Através dessa live, porque se resume tudo isso que vocês falaram, todas essas experiências, mesmo esses testemunhos, demonstra mesmo o amor de Jesus mesmo, através de cada detalhe. Amém. E até a próxima, então, podem se despedir aí, Tchau, meninas. gente. Beijos, Deus abençoe. Até a Fiquem com próxima, Deus. orando até que algo aconteça. Um beijinho no coração. Tchau, tchau.